Bom, irmãos, obrigado pelo seu tempo. Vou gravar esse áudio aqui com um resumo do que a gente vai precisar fazer. Queria agradecer o tempo de vocês preparando para essa reunião e espero que esse áudio seja suficiente para poder entender qual é o nosso desafio juntos, tá ok? Bom, inicialmente, deixa eu esclarecer, né? Essa reunião não é um treinamento, ela não é uma sessão de discurso, né? É uma reunião de trabalho. Nós temos tarefas a serem cumpridas e a gente vai usar o tempo da reunião para apresentar o resultado dessas tarefas. O objetivo desse conjunto de atividade é que nós estejamos na mesma página quanto ao nosso senso de urgência e visão geral dos assuntos que a gente tem que abordar, porque as equipes Colégio GVP precisam estar sincronizadas. E para isso a gente tem que entender o desafio de cada um e dentro do seu espaço, dentro da sua área de atuação, a gente fazer as coisas em harmonia, para a gente poder somar esforços e não correr cada um para um lado, como infelizmente a gente vai hoje. Então, a gente quer simplificar o trabalho, deixar claro qual é o trabalho e trabalhar com a equipe. São 3 hospitais, 3 abordagens distintas, a gente está usando o mesmo espaço, porque temos a mesma dor. E a gente pode aprender um com o outro, tá bom? Essa é a ideia. Bom, falando a respeito da pauta, dá uma olhada que a pauta é organizada em quatro grupos de informação. O primeiro grupo determina o assunto. Depois a gente tem perguntas de direcionamento. Dentro desse assunto, existem coisas que nós queremos entender. É isso, está no direcionamento. Esse entendimento, ele anda em função de um objetivo. Veja que o objetivo da discussão. Nós precisamos entender o assunto, temos que ter uma visão clara e única sobre o que nós queremos em relação a esse assunto, e aí tem a preparação da reunião. Para conseguir chegar nesse objetivo, o que a gente tem que fazer? É o que está no campo preparação para a reunião. Então não tem esboço. O que tem, de fato, é uma atividade. Em relação à primeira atividade, eu vou trazer e apresentar para vocês em 10 minutos uma visão geral das entidades controladoras dos 3 hospitais. No futuro, cada hospital vai ter sua própria receita, mas aqui a gente está compartilhando essa dor, lembra dessa conversa, né? No assunto número 2, é a mesma coisa, só que do ponto de vista jurídico. A Coli e o GVP não atua na área jurídica, isso daí é prerrogativa do escritório jurídico de Betel. Só que quem vive no hospital somos nós. Então a gente não pode se eximir de conhecer os atores, saber o que eles pensam, como estão organizados, porque nós somos a ponta censora que vai repercutir depois para a jurídica quando precisar alguma informação desse tipo, né? Então, este trabalho especializado no hospital, Colégio GVP, tem, além de tudo, essa função de ser o ponto de observação, que é onde a gente sente a dor, tanto de quem presta o serviço, escritório jurídico, quanto de quem percebe, no caso dos publicadores. Esse é o assunto do número 2. Então, essa pesquisa, que envolve fuçar no LinkedIn, Facebook, Instagram, precisa de alguém para poder assumir essa parada, né? Se ninguém for capaz de fazer isso daí, ou tiver a fim de se desafiar, eu mesmo toco. Mas seria legal que alguém fizesse essa lição de casa para trazer essa informação para a gente, tá bom? Esse é o assunto número 2. Observa que os outros assuntos seguem a mesma lógica. No 3, por exemplo, aqui não tem como uma pessoa só falar sobre os 3 hospitais. Então, cada gestor de hospital, eu, Daniel e o Luiz Felipe, vamos ter que levantar a capivara do pessoal da área médica do nosso hospital e verificar se o lista Coli está completa em relação a esse time. Porque esses caras mudam bastante também. Sobretudo nesse tipo de hospital terceirizado que pode realocar a pessoa para vários outros lugares. Então a gente precisa saber onde é que está essa turma, quem são, se eles estão lá, se não tiver, colocar esse registro lá no lista Coli para poder apresentar para o time. Por isso que são só 10 minutos, é o tempo só da gente falar o que a gente achou, quem está e quem está faltando, se estiver faltando, né, e dar o feedback para a galera. No número 4, na tarefa número 4, o assunto número 4, aqui é a lição de casa para o GVP. Então, da mesma forma como a Coli levanta a capivara dos médicos, o GVP tem que ter claro qual que é a proposta em relação ao hospital. Como a gente vai usar o nosso espaço, porque temos direito a espaço no hospital, né, para poder fazer o nosso trabalho em relação aos nossos irmãos. Então, qual é a nossa estratégia? A gente precisa ter isso daí claro também. O assunto número 5 é bastante interessante porque tem a ver com os facilitadores. Lá no Lista Colher a gente tem uma lista dessas pessoas, mas são só elas mesmo? Está todo mundo ali? E quem está ali está trabalhando ainda? A gente precisa fazer um contato com essa turma e revisar isso. Isso está nas costas do Luiz Felipe,
que vai fazer essa geral para a gente e trazer o feedback do tipo, falei com as pessoas, está faltando gente, está sobrando gente, tem gente que não, nem está mais aqui na região, não trabalha mais no hospital, ou tem mais 5 pessoas que a gente precisa colocar lá. O Luiz Felipe tem que dar essa limpada nesses dados e trazer essa informação para a gente, 3 hospitais. Claro, ele vai ligar para mim, para o Daniel, vai ligar para todo mundo de EVP para tentar levantar essa informação, mas é dele essa prerrogativa. Entendeu aí o trabalho? O número 6 está com o Nathaniel. Né? Ele vai ver como que o TPL e o TPE podem ser usados para apoiar a gente. Esses pioneiros têm acesso a muita informação de paciente que a gente não tem. Paciente que às vezes nem avisou o corpo de ancião, mas conversa com eles. Veja, não é obrigação do TPE e o TPL saber o que fazer com esses pacientes. Mas se eles saberem que nós existimos, que nós estamos preocupados, é que Jeová Deus usa eles, né? Então, para isso, o Nathanael vai poder, vai se virar para poder pensar, para trazer para a gente poder tomar alguma decisão, ou enfim, fazer alguma coisa com esse assunto. O assunto 7, ele tem a ver com o assunto para frente, que é do manual, mas ele é importante porque na medida que esse nosso trabalho funcionar, a gente vai começar a se manifestar para a nossa rede, oferecendo o serviço do nosso hospital para outros irmãos de outras localidades. Pois bem, no momento presente, há alguma especialidade que a gente possa compartilhar? Qual que é a dor dessa especialidade? Dá para, de fato, ir na boa ou a gente tem que ir com cautela? Esse é o espaço para a gente discutir isso, né? E aí o Luiz Felipe vai trabalhar com isso, né? Vai tentar levantar essas informações para a gente poder ter na mão, né? Para a gente saber como se posicionar em relação às ofertas que temos para outros hospitais. E eu acho que nesse caso a Santa Casa tem que oferecer, no Pio 12 temos que oferecer. Eu acho que só o Daniel lá no Vila que não tem muito a oferecer para a região ainda, né? Mas potência esse hospital tem, certamente. Então o Luiz Felipe tem essa responsabilidade para trazer para nós. O assunto número 8 é sobre PBM. Aí eu vou entregar para todo mundo um conhecimento sobre isso daí, 10 minutinhos, não dá para nada dentro desse assunto PBM, mas pelo menos para levantar a bola para a gente ter o que chutar e conversar e começar essa discussão. Para quem não conhece, a gente tem, e para quem conhece, vai ser só um alinhamento para a gente poder levar para frente, tá? Esse é o assunto número 8. No número 9, veja, é um assunto bastante importante para a Colígia EVP, porque, como todo mundo sabe, os nossos hospitais são recheados de residentes. De onde vem essa turma? De que universidade eles estão vindo? Se a gente souber essa informação e tem como caçar, dá uma olhada ali na pauta, na preparação para a reunião, a gente vai conseguir pensar em vínculos educacionais mais interessantes do que só ocorrer nas faculdades aqui da região. Entendeu? E eu vou tentar trazer isso daí para vocês, para nós, na verdade, poder pensar. Bom, lembra que eu falei lá do Luiz Felipe, que vai estar fazendo aquele identificando quais são as especialidades que a gente pode oferecer para os nossos irmãos? Bom, deste trabalho, mais tudo que a gente está vendo aqui, a gente vai gerar um manual de recomendação para paciente do nosso hospital. Eu vou trazer nesses 10 minutos um modelo de manual para a gente poder discutir e a gente pensar em como fazer um aqui para nós. Esse manual é uma recomendação que o Betel fez no outro hospital de referência que eu trabalhei e foi bastante útil, viu, para simplificar o trabalho e acelerar o trabalho de atendimento de nossos irmãos e diminuir a carga da gente que é o colhido do hospital. O assunto número 12 fala a respeito de uma reunião social que a gente quer fazer com os 3 grupos, Colígia, EVP e facilitadores. Precisa que alguém organize isso daí para a gente poder dividir essa ansiedade, preocupação e alegria também, e tem bastante, né, com os nossos familiares. Né? O Natanael, ou se alguém quiser, né, pode pegar esse trabalho para poder ajudar quem não tem dono ainda. Está aí a oportunidade. O assunto número 10 é uma curadoria que a gente vai fazer no Lista Colhi. Será que todos os casos estão bem documentados? Porque os HLC7 dos nossos hospitais, eles vão ser bastante utilizados por nós para a gente construir um enredo a respeito desse hospital, antes e depois, o que precisa ser melhor documentado, como a gente vai se comunicar com os nossos colegas da Colígia VP, né? A gente precisa dar uma olhada para verificar a qualidade desses dados, inclusive para poder gerar base de treinamento prático, trabalhando com dados de realidade. Né? Essa é a ideia dessa curadoria. Bom, irmãos, espero ter ajudado vocês a pensar nessa pauta, o que a gente tem para fazer, né?
E aí me coloco à disposição para poder ajudar. Essa semana vai ser bem difícil para mim, mas vamos ver, vamos ver. Deixa o Jeová fazer a parte dele, né? Fique com o Jeová, meus irmãos. Tchau.